Espécies invasoras são a segunda maior ameaça à biodiversidade global, atrás apenas da perda de habitat. Você sabia que até 42% das espécies em risco de extinção estão lutando contra a sua devastação? Entre as espécies mais prejudiciais estão o javali, o coiote, o ganso das neves, o peru selvagem, a raposa, o babuíno e o coelho. Então, como os agricultores têm lidado com eles? Vamos descobrir no vídeo de hoje. O primeiro animal de que vamos falar é o javali selvagem. Você já deve ter visto campos com as árvores derrubadas ou as plantações destruídas depois que uma família de javalis famintos passou por ali. Além disso, a espécie é portadora de várias doenças perigosas para animais e humanos, como a leptospirose e a brucelose. Como consequência, o governo federal gasta cerca de 30 milhões e 500 mil dólares por ano para lidar com o problema. Com seu olfato aguçado e natureza agressiva, caçar javalis nunca é fácil. O caçador precisa se aproximar com cuidado, contra o vento, mantendo uma distância segura e esperando pelo momento certo. Caçadores experientes conseguem atingir o alvo a uma distância de mais de 548 metros, mesmo em movimento constante em um helicóptero. Vamos ver como os caçadores conseguem abater javalis selvagens com apenas um tiro. Aê, Moisés! Além da caça, a armadilha é amplamente utilizada para lidar com famílias de javalis. As armadilhas comuns são gaiolas de metal robustas, com no mínimo 1,5 metro de altura. Os caçadores espalham uma isca, como milho, açúcar, cerveja fermentada ou geleia, para atrair toda a família para dentro. Quando a maioria dos javalis já está lá, a armadilha é ativada para fechar a porta, prendendo todos eles. É assim que essas armadilhas funcionam. Uma outra espécie de animal com uma grande população no Zepeacimpéiua é o coiote, com uma população de até 4,7 milhões de indivíduos. Eles frequentemente causam danos à agricultura, desde a destruição de plantações até o ataque a animais de fazenda em busca de alimento. Por isso, a caça aos coiotes foi legalizada em muitos estados para manter o equilíbrio do ecossistema. O momento mais ideal para caçar essa espécie geralmente é no início da manhã ou no final da tarde, especialmente no final do outono e no inverno. Coiotes são frequentemente encontrados em campos abertos, áreas de floresta perto de rios e pântanos ou em áreas próximas a fazendas. Para atrair os coiotes, os caçadores usam um aparelho eletrônico que imita o som de uma presa ferida ou o uivo de um coiote. Eles geralmente escolhem um local elevado para emboscar, o que facilita a observação e evita a detecção.
Quando os coiotes se aproximam e entram no alcance, o caçador os abate com um tiro preciso. É assim que caçadores em todos os Estados Unidos abatem coiotes. O próximo animal é o ganso das neves. A população global dessa espécie foi estimada em cerca de 16 milhões em 2024. Embora não seja classificado como uma espécie invasora, quando se concentram em grande número em áreas de nidificação no Ártico, eles podem pastar em excesso e degradar o ecossistema. Por isso, agências de vida selvagem têm implementado medidas de controle para manter o equilíbrio populacional. O outono é a estação ideal para a caça de gansos das neves. Para se aproximar do bando, os caçadores usam chamarizes em forma de saco, que se parecem com gansos se alimentando. Além disso, eles imitam o chamado familiar dessas aves para atrair e enganar o instinto de bando delas. Durante a caça, os caçadores geralmente se escondem em áreas com muita vegetação, vestindo roupas camufladas para se misturar ao ambiente e emboscar em posições contra o vento. Abater um alvo em constante movimento, como o ganso das neves, é um desafio para qualquer atirador. Veja como caçadores habilidosos abatem um bando de gansos das neves. Outro animal problemático é o peru selvagem. Hoje em dia, eles não vivem apenas em florestas, mas também invadem áreas suburbanas, causando muitos transtornos. Perus selvagens atrapalham o trânsito e suas fezes sujam objetos, calçadas e jardins. Para controlar a população dessa espécie, a caça foi legalizada em duas estações principais, primavera e outono. As pessoas costumam caçar entre as 10 horas e as 14 horas. Este é o momento em que os perus estão mais ativos e menos cautelosos do que de manhã cedo. Para localizar a presa, os caçadores rastreiam os chamados e as pegadas do peru macho. Em seguida, eles usam dispositivos como box calls ou slate para imitar o chamado da presa, atraindo o peru selvagem para mais perto. Quando estão ao alcance, os caçadores dão um tiro fatal diretamente no pescoço ou nas pernas. É assim que os caçadores usam arcos e flechas e armas para matar perus selvagens.
A seguir, vamos para a Austrália para ver como os agricultores abatem a raposa vermelha europeia. Essa espécie é responsável pela morte de quase 300 milhões de mamíferos, aves e répteis nativos por ano. Além disso, a raposa vermelha é portadora de doenças como cinomose, parvovirose e sarna. Por essas razões, a caça à raposa é legalizada em toda a Austrália. Março e abril são geralmente considerados os meses mais adequados para caçar raposas, pois é a época de reprodução delas. Os caçadores aproveitam essa vantagem usando apitos especiais para imitar o som de coelhos ou aves feridas, presas naturais, às quais a raposa não consegue resistir. Para a caça noturna, os caçadores podem usar lanternas ou miras noturnas para localizar as raposas. Ao localizá-las, é crucial agir de forma rápida e precisa para abater a raposa de imediato, pois a espécie é inteligente e muito cautelosa. Veja como caçadores australianos caçam a raposa vermelha europeia. Got him. Oi! Nosso próximo destino é a África do Sul, lar da espécie babuíno. Essa espécie invade frequentemente áreas residenciais para roubar comida, ferindo outros animais e danificando a infraestrutura. Na África do Sul, a caça de babuínos é permitida o ano todo, mas os caçadores devem ter uma licença antes de participar. Dependendo de suas condições e experiência, os caçadores podem usar rifles modernos ou arcos compostos. Enquanto isso, as tribos nativas mantêm a caça tradicional com arcos de madeira feitos à mão. Para caçar, os caçadores usam armadilhas ou iscas com frutas e carcaças de animais para atrair os babuínos. A distância ideal para o tiro é de 30 a 45 metros, uma distância segura e que garante um tiro preciso e fatal no peito ou na cabeça do animal. É assim que eles abatem os babuínos. A próxima espécie é o coelho europeu na Austrália. Com uma população de cerca de 200 milhões de indivíduos, espalhada por quase 70% do continente, essa espécie devastou centenas de hectares de terras agrícolas e competiu ferozmente com a flora e a fauna nativas por alimento e habitat. Além disso, a atividade de escavação deles contribui para a erosão do solo. Em um esforço para controlar a população, a caça de coelhos selvagens é amplamente praticada em muitas regiões da Austrália. Um dos métodos populares é usar cães de caça e furões. Com seu olfato aguçado, eles rastreiam o coelho pelo cheiro para forçá-lo a sair do esconderijo. Quando afugentados, os coelhos geralmente correm em círculos para tentar escapar. Esse é o momento para o caçador atirar e abater a presa. Veja como caçadores australianos abatem a presa.
Por fim, vamos falar do alce de cauda branca no Alasca. A caça a essa espécie é permitida o ano todo em algumas áreas, não apenas para controlar a população, mas também para coletar amostras para pesquisar doenças ou parasitas que eles possam carregar. A época mais ideal para caçar alces de cauda branca é geralmente no inverno. Os caçadores costumam procurar as trilhas que os alces usam frequentemente ou áreas com carvalhos e arbustos, onde eles costumam parar para descansar e se alimentar. Ao localizá-los, eles tentam abater o animal com um único tiro para garantir uma morte humanitária. É assim que os alces de cauda branca são caçados no Alasca. Olhando para o que acabamos de explorar, fica claro que a luta contra espécies animais invasoras não é simples. A caça, o controle e a gestão delas não são apenas uma questão de um único país, mas uma responsabilidade da comunidade global. Você já participou da caça a alguma espécie animal invasora? Compartilhe sua experiência nos comentários, nós sempre lemos cada feedback. Agora, adeus e nos vemos nos próximos vídeos.